Você já parou para pensar por que o iPhone virou quase um símbolo social no Brasil? Parece que em algum momento o celular deixou de ser uma ferramenta e virou uma espécie de passaporte para aceitação. Mas calma, antes de alguém vir correndo para os comentários dizendo é só inveja, deixa eu te explicar. E já aproveita, curte esse vídeo e se inscreve no canal. Aqui o papo é direto, sem fanatismo, sem filtro e sem medo de opinião impopular. Agora sim, vamos falar sobre o problema dos brasileiros com o iPhone. Tem algo curioso nesse fenômeno. Muita gente defende o iPhone como se fosse um time de futebol. E qualquer crítica ao aparelho vira ofensa pessoal. Você deve conhecer alguém assim, aquele amigo que, quando ouve eu prefiro Android, já começa o discurso automático. É porque você nunca teve um iPhone. Ou, quem fala mal é porque não pode comprar. Clássico, né? Mas o que ninguém parece querer admitir é que o amor pelo iPhone no Brasil muitas vezes não vem da experiência real, vem da necessidade de status. É a tentativa de parecer acima da média, num país onde a média é o sufoco. Vamos começar pelo argumento mais usado. A câmera do iPhone é incomparável. Será? Hoje, praticamente qualquer celular topo de linha e até intermediários mais novos entrega uma qualidade de imagem que, para 99% das pessoas, é mais do que suficiente. Marcas como Samsung, Google, Xiaomi, Motorola, todas já têm sensores e processamento de imagem que rivalizam com a Apple. Mas claro, dizer isso em público é quase uma heresia. É como se você tivesse desrespeitado um santo digital. O que a maioria das pessoas não percebe é que o iPhone parou de ser a única referência de qualidade há muito tempo. Mas o mito continua vivo, porque o brasileiro se apega à ideia do melhor, como quem se apega a um troféu. Outro ponto, o sistema bloqueado. O iPhone é lindo, fluido, mas você não pode instalar o que quiser. Tudo tem que passar pela App Store, pelo controle da Apple. Quer usar um aplicativo alternativo, testar algo fora do padrão? Esquece. O sistema é fechado. E isso limita muito quem gosta de personalizar, criar, experimentar. Mas, para muitos usuários, isso não é um problema. Na verdade, é o contrário. É um símbolo de segurança, status, exclusividade. E é aí que mora o ponto. O brasileiro não quer liberdade, quer pertencimento. Quer estar no grupo que acertou, o grupo que tem o iPhone. E o discurso dos defensores é sempre o mesmo. Mas ele nunca trava? Mentira. O iPhone trava sim. E eu já vi acontecer, inclusive em modelos recentes. Nenhum aparelho, por mais caro que seja, é imune a falhas. Mas sabe o que é engraçado? Quando um Android trava, a culpa é do Android. Quando um iPhone trava, é só um bugzinho. E sobre aquele argumento do meu Android travava demais? Ok, mas qual Android? Geralmente, quando você pergunta, descobre que a pessoa teve um celular de entrada, que custava R$ 700, tentando comparar com um iPhone de mais de 4.500. É como comparar um Fusquinha usado com uma BMW Zero. E aí vem outro ponto polêmico, hein? Mas o iPhone não se desvaloriza? Ótimo. Mas para mim, isso só faz diferença quando eu estou comprando um carro ou uma casa, não um celular. A ideia de desvalorização só faz sentido se você tiver segurança para não perdê-lo. E no Brasil a verdade é dura. Não são poucos os casos de pessoas que ficam sem nada para recuperar e têm que recomeçar do zero. Foram assaltadas, perderam o celular e lá se foi o tão amado investimento. É o tipo de argumento que só se sustenta na teoria, não na realidade das ruas. No mundo real, o baixo índice de desvalorização vira um consolo de luxo para quem está parcelando um sonho em 12 vezes. E, por falar em luxo, existe uma nova categoria de brasileiro, o mendigo de Wi-Fi. Você conhece um? É aquela pessoa que comprou o iPhone, ou se endividou para ter um, mas vive dizendo: "Ei, roteia aí para mim", ou "Tem Wi-Fi aí?" Porque, claro, o plano de dados não coube no orçamento. E aí fica a pergunta: de que adianta um celular premium com 1.000 recursos se você não tem internet para usar quando precisa? E a cena é mais comum do que parece. As pessoas priorizam a ostentação
ao invés do básico. Tem conserto para fazer em casa, uma geladeira quebrada, uma conta atrasada, mas o iPhone está garantido. É o troféu moderno do brasileiro médio. Pode faltar tudo, menos o status do celular. E sim, o iPhone virou sinônimo de ferramenta obrigatória para quem quer criar conteúdo. Influencers, aspirantes, gente que só quer parecer influencer. Todos repetem o mesmo mantra: ah, mas o iPhone é melhor para gravar. Talvez já tenha sido, mas hoje a diferença é mínima. Existem celulares Android com câmeras e desempenho tão bons quanto, e até por preços bem menores. Mas o problema não é técnico, é psicológico. As pessoas acreditam que sem o iPhone o conteúdo não vai dar certo, como se o sucesso tivesse dentro do aparelho e não dentro da pessoa. Essa crença virou uma armadilha coletiva, uma ilusão confortável. O iPhone virou o tapete vermelho do cotidiano. Se você pisa nele, sente que pertence ao mundo dos vencedores, mesmo que a conta bancária diga o contrário. O que existe por trás disso tudo é um comportamento social e não tecnológico. A necessidade de aprovação, de pertencimento, de mostrar que chegou lá. Mas, no fundo, ninguém chega a lugar nenhum com o celular na mão. É só um objeto. Um bom objeto, sim, mas ainda assim, só um objeto. O brasileiro que trabalha duro, paga caro em tudo e ainda prefere um iPhone a consertar o telhado de casa, esse brasileiro não é culpado. Ele é reflexo de uma cultura que nos ensinou a buscar símbolo e não propósito, a comprar imagem e não experiência, a viver de aparência e não de escolha consciente. No final das contas, não é sobre o iPhone, é sobre o que ele representa. O iPhone é só o espelho, e o reflexo é o que realmente incomoda. Se você concorda com alguma dessas ideias, deixa o like e se inscreve no canal. Mas se você discordar, comenta aí também. O debate é o que faz esse espaço existir, porque opinião impopular não é sobre ter razão, é sobre ter coragem de pensar diferente.